Meus irmãos, será que existe a possibilidade de um ser humano escolher entre Deus e a ciência? Ou você concorda que escolher entre Deus e a ciência é como escolher entre Henry Ford e a engenharia para entender como o carro foi feito? O que você vai ouvir agora é realmente incrível. John Lennox, da Oxford Union, defendendo a crença em Deus para um grupo de ateístas. Um testemunho forte que deixou os ateístas de cabelo em pé. Não tem como não sentir a presença de Deus neste vídeo. Ele fala de forma densa e rápida, então sinta-se à vontade para pausar e voltar para garantir que está entendendo tudo o que ele diz. Ok? Agora vamos começar. Vou recitar para vocês agora toda a sua fala. Eu acredito em Deus. Acredito em um Deus que criou o céu e a terra e que mantém tudo em funcionamento. Acredito que, com base em evidências racionais, a ciência surgiu nos séculos XVI e XVII porque as pessoas esperavam encontrar leis na natureza e acreditavam que essas leis vinham de um legislador. Então, senhoras e senhores, não tenho vergonha de ser tanto cientista quanto cristão, porque o cristianismo definitivamente me ajudou a entender a ciência. O que me surpreende é que ainda há pensadores sérios que insistem em fazer a gente escolher entre Deus e a ciência, como se fosse necessário escolher entre Henry Ford e a engenharia para explicar o carro. Quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não disse que não precisava de Deus. Ele escreveu Principia Mathematica, uma das maiores obras da ciência, porque ele via Deus de uma forma diferente das explicações científicas. Deus não compete com leis científicas. Sobre a questão de por que existe algo em vez de nada, Alan Sandage, um cosmologista brilhante que se tornou cristão aos 50 anos, disse que Deus é a resposta. No entanto, hoje em dia, as pessoas tentam desesperadamente mostrar que o universo surgiu do nada, o que me parece um contrassenso. Se eu digo que algo criou algo, estou assumindo a existência do que criou para explicar o que foi criado. Isso mostra que o absurdo continua sendo absurdo, mesmo para cientistas. Se você perdeu esse ponto, talvez valha a pena voltar e ouvir novamente. Isso me lembra um pouco de G.K. Chesterton, que disse que é absurdo achar que é impensável para um Deus criar tudo do nada, mas achar que é mais provável que nada se transforme em tudo. Os céus declaram a glória de Deus, diz o Salmo antigo. Nós começamos a entender isso ao ver o ajuste fino das forças da natureza, algo tão impressionante para os cientistas que exige uma explicação. Arnold Penzias, um ganhador do Prêmio Nobel que descobriu o fundo de micro-ondas, usado como evidência do Big Bang, disse que a astronomia nos leva a um evento único, um universo criado do nada, com um equilíbrio delicado que é necessário para a vida e que pode ter um plano sobrenatural por trás. Quero destacar um dos argumentos principais para acreditar em Deus. Eu assumo que todos aqui acreditam na razão, e como cientista, eu acredito que o universo é inteligível. Isso é algo que até os grandes gênios da ciência acharam necessário explicar. Einstein disse que a única coisa incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível, e muitos matemáticos se surpreendem com como suas equações se encaixam no universo. A ironia do ateísmo é que ele não explica isso bem. Meus amigos ateus, muitos de vocês argumentam que a evolução, que nos deu nossas capacidades cognitivas, como a razão, não estava interessada na verdade, mas apenas na sobrevivência. Todos nós sabemos o que acontece com a verdade quando indivíduos, empresas ou nações se sentem ameaçados e lutam para sobreviver. Um importante filósofo, Alvin Plantinga, da Universidade de Notre Dame, diz que se os ateus estiverem certos ao acreditar que somos resultado de processos naturais irracionais e sem propósito, isso nos dá motivos para duvidar da confiabilidade das nossas capacidades mentais. Isso significa que teríamos razões para duvidar da validade de qualquer crença que essas capacidades produzam, incluindo o próprio ateísmo, a biologia e o naturalismo.
Assim, parece que há um conflito entre a crença no naturalismo e a ideia de que a razão é direcionada para descobrir a verdade. Meus amigos ateus ainda insistem que é racional para eles acreditar que a evolução não foi feita para buscar a verdade, mas é irracional para mim acreditar que a razão humana foi criada por Deus para entender e acreditar na verdade. A lógica do teísmo bíblico afirma que a realidade última é pessoal e inteligente, e que a ciência funciona porque o universo e a mente humana, que faz a ciência, são produtos da mesma mente divina. Isso faz muito mais sentido para mim como cientista do que o ateísmo. Agora, sobre ética. O comportamento ético, assim como o racional, não precisa de uma crença religiosa. Isso é consistente com o fato de que os humanos foram criados à imagem de Deus como seres morais e racionais. Assim como eu acho que a racionalidade não pode ser explicada sem Deus, eu também acho que a moralidade não pode ser explicada sem Deus. A ciência moderna surgiu de tradições judaico-cristãs, assim como o conceito de igualdade humana. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nunca me esqueço de uma conversa que tive em uma das minhas visitas à Rússia com um colega da Academia de Ciências. Ele disse que pensavam que poderiam abolir Deus e ainda manter o valor dos seres humanos, mas descobriram que não conseguiram e acabaram matando milhões de pessoas. Alexander Solzhenitsyn, ao refletir sobre o sacrifício de 60 milhões de compatriotas, disse que a resposta estava em terem esquecido Deus. A ciência é maravilhosa, mas limitada. Mesmo um prêmio Nobel pode analisar um bolo, mas não pode dizer por que ele foi feito. No entanto, se a tia Matilda que fez o bolo explicar, ela pode revelar o motivo, e se ela não explicar, você nunca saberá. O mesmo acontece com o universo. Podemos analisá-lo muito bem, mas se ele tem um criador, e eu acredito que tem, somente ele pode nos dizer qual é o seu propósito. Ele fez isso através da poderosa narrativa da Bíblia. Em particular, ao analisar o problema da humanidade, não apenas como uma quebra de comportamento entre as pessoas, mas como uma ruptura na confiança entre nós e o Criador, a solução para esse problema não está apenas no desenvolvimento ético humano, que é importante, mas em algo muito mais profundo: a restauração do relacionamento rompido com Deus através da salvação trazida por Jesus Cristo. Esse relacionamento radical nos dá a capacidade de viver de forma ética, guiados por Deus. E aqui está a principal evidência para mim, não só da existência, mas da natureza de Deus, Jesus Cristo. Ele não só ensinou a regra de ouro, mas a praticou. Alimentou os famintos, curou os doentes e os que sofriam, acolheu os marginalizados da sociedade, trouxe honra e respeito para os desprezados e trouxe perdão e paz para milhões ao redor do mundo. Ele conseguiu fazer isso porque, apesar de ser um homem, ele não era apenas um homem, mas Deus que se tornou humano. A principal prova dessa afirmação é, sem dúvida, a sua ressurreição histórica dos mortos, que deu início ao cristianismo. Isso é uma questão crucial. Se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não é o fim, e o ateísmo está errado. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo está errado. Lembro-me de estar em Cambridge como estudante e ouvir o brilhante Sir Norman Anderson, um especialista em direito, analisando as evidências sob uma perspectiva legal. Ele disse que o túmulo vazio de Jesus é uma base sólida sobre a qual todas as teorias racionalistas da ressurreição desmoronam em vão. Finalmente, ao ler a Bíblia, não encontro apenas satisfação intelectual, mas também sinto como se Deus estivesse falando comigo. Isso é algo muito pessoal, mas hoje à noite discutimos a crença em Deus, e eu quero enfatizar que Deus não é apenas uma teoria, Ele é uma pessoa. Se minha crença é em um Deus pessoal, a parte mais empolgante é a chance de conhecê-lo. Eu não só acredito em Deus, mas também o conheci e confio nele, por causa de Cristo ter morrido e ressuscitado por mim. Isso me deu um sentimento de perdão, aceitação e paz que eu não merecia.
e me ajudou a enfrentar as partes difíceis de mim mesmo e a fazer algo a respeito. Também me ajudou a lidar com o problema mais difícil que enfrento como cristão, o mal e a dor. Minha sobrinha morreu de um tumor aos 22 anos. O que digo para minha irmã? Esse é um problema difícil. Parece que o ateísmo não oferece uma resposta, porque acredita que a morte é o fim e, portanto, não há esperança final. Mas, senhoras e senhores, podemos discutir o que um bom Deus deveria ou poderia ter feito e não chegar a uma conclusão. Então, uma outra pergunta que podemos fazer é: vendo que a vida nos mostra tanto beleza quanto sofrimento e alegria, como podemos lidar com isso? Não há uma resposta simples, mas uma pista pode ser: se Jesus é, como eu acredito, o Filho de Deus, então podemos perguntar: o que Deus está fazendo na cruz? E a resposta é que, no mínimo, Deus não ficou distante do nosso sofrimento, mas fez parte dele. Além disso, porque Jesus ressuscitou dos mortos, ele será o juiz final. Aqui está a ironia. O ateísmo não oferece uma esperança final de justiça. A maioria das pessoas na história do mundo morreu sem justiça e morrerá sem justiça. E se a morte é o fim, então não há esperança de justiça final. Mas a promessa do Novo Testamento, garantida pela ressurreição de Jesus, é que ele será o juiz no futuro. Quando os cristãos falam sobre Deus, é algo pessoal. Não é fantasia nem um monstro de espaguete no céu. Deus é real quando você o aceita em seus próprios termos. Isso é totalmente inegável. É tão certo quanto o meu relacionamento com minha esposa na outra sala. Se você dissesse que ela não é real, eu riria da mesma forma que riria se dissesse que Deus não é real. Mas esse tipo de conhecimento não está disponível para quem não conheceu Deus em seus termos. Então, senhoras e senhores, essas são algumas das razões pelas quais eu acredito que Deus é real e digno de confiança. Obrigado. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. Você que nos acompanhou talvez esteja desviado do caminho, ou então ainda não é um cristão. Gostaria de, neste momento, entregar a sua vida a Cristo? Ore comigo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por me amar, enviando Jesus para morrer em meu lugar. Neste momento, eu me rendo a ti. Faça em mim a sua vontade. Eu me arrependo dos meus pecados e confio no sacrifício salvador de Jesus Cristo. Você fez esta oração? Diga aí nos comentários. Deus te abençoe e te guarde.